Olá, eu sou Adriana Kelmer e você está no VitaCast, o podcast da clínica VitaSoul, que visa falar sobre saúde, corpo e mente, e assim levar mais leveza para a sua vida. Se você nos acompanha nas redes sociais, sabe que o que a gente come reflete na nossa saúde mental. E sabe que isso resulta da interação da microbiota intestinal com o nosso cérebro. E para falar sobre esse tema hoje, tão em voga atualmente, eu tenho aqui comigo a nutricionista Gabi Ramos e o psiquiatra Túlio Ciano. Obrigada por vocês estarem aqui dividindo esse tema comigo hoje. Obrigada pelo convite. Obrigado, Adriana. Vai ser muito esclarecedor trazer isso para os pacientes, né? A importância desse cuidado e relacionado ao que os pacientes apresentam, né? Obrigado, então. Antes da gente começar, já sabe, se inscreve no nosso canal, curte esse episódio, compartilha e comenta. Para a gente começar, Gabi, fala um pouquinho para nós como é que a gente pode entender essa relação entre microbiota, né, a dieta, a microbiota e a saúde mental. Bom, é importante primeiro a gente entender o que é a microbiota. O nosso intestino é composto por uma diversidade muito grande de bactérias e elas, entre outras funções, são responsáveis pela produção de algumas substâncias que vão ajudar no controle das nossas emoções. Quando a gente tem uma alimentação mais rica em fibras, alimentos integrais, pobre em alimentos ultraprocessados, pobre em açúcar, a nossa microbiota composta pelas bactérias benéficas é muito maior do que aquelas que, quando a gente está comendo mais ultraprocessados, alimentos embutidos, tudo isso faz com que a microbiota maléfica, digamos assim, seja mais presente em relação à benéfica. Quando isso acontece também, acontece o que a gente chama de disbiose. A disbiose é quando a gente tem um desequilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins. Uma das formas da gente poder saber se a gente está com disbiose é se atentar para alguns sinais que são clássicos, que seria distensão abdominal, diarreia ou constipação constante, dificuldade de concentração também e alteração no humor. Porque, como eu disse anteriormente, essas bactérias são responsáveis pela produção, seja da serotonina, por exemplo, que seria o famoso hormônio da felicidade. Então, é essencial a gente ficar atento a isso. Mas, só abrindo parênteses, não é só alimentação ruim que causa uma disbiose. Se você ficou doente e teve que tomar antibiótico em excesso por um período prolongado, isso também pode causar uma disbiose, assim como um quadro constante de estresse também. Você falou aí das bactérias boas e ruins, né, Gabi? É importante que as pessoas saibam, né, que quando a gente fala de bactérias ruins, não significa que elas são ruins para nós. Sim. Ali enquanto elas estão num equilíbrio ali no nosso intestino, né? Quando a nossa microbiota está em equilíbrio, sem problema nenhum. O grande problema é como você colocou, né? Quando a gente se alimenta mal e dá alimento para essas bactérias que produzem substâncias que não nos fazem bem, e aí depois a gente vai explicar melhor o que é esse não faz bem, né? Mas assim, quando elas se sobressaem, né? E aí a gente tem esse desequilíbrio, essa disbiose, aí é que começa o problema. Por isso a importância da dieta, né? Exatamente. E aí, Túlio, eu te pergunto, né? Você vê um reflexo da dieta na sua prática, né? Assim, você vê alguma relação direta assim no dia a dia? Sim, a gente vê uma relação muito clara com isso, né? Hoje os estudos mostram pra gente que uma dieta rica em gordura, em açúcar, em conservantes, ela está relacionada ao surgimento de transtornos ansiosos, depressivos. E qual que é a hipótese mais aceita para isso? Que uma dieta com alto índice desses elementos provoca a ativação do sistema autoimune inato. Dessa forma, aumenta a produção de elementos pró-inflamatórios, né, citocinas, no nosso organismo, que elas atravessam a barreira hematoencefálica. A gente sabe hoje que uma depressão é uma inflamação do cérebro.
Então essa relação entre uma dieta que proporciona um aumento desses elementos inflamatórios e o surgimento de sintomas aqui, que a gente vê dentro do consultório, como sintomas ansiosos e depressivos, é muito clara. E por isso é tão importante o cuidado com a alimentação para aumentar a eficácia de um tratamento que a gente vai fazer, além da medicação, quando é o caso. Então, essa participação da nutrição dentro de um tratamento psiquiátrico é fundamental. A gente não pode separar os dois cuidados, né? É bom reforçar que, assim, não é só uma dieta inadequada que causa um transtorno mental, né? A gente sempre diz que os transtornos são multifatoriais, mas a dieta é um ponto muito importante, está ligada aí à microbiota, né, Gabi? Sim. Bom, agora a gente falou aí do que não faz bem, né, Gabi? Agora, o que a gente poderia entender aí como nutrientes que são benéficos, né? Talvez nutrientes-chave aí para a saúde mental. Bom, a gente tem o triptofano, que é ele que vai ser responsável pela produção da serotonina, que eu falei um pouquinho mais cedo. A gente encontra ele no cacau, na banana, na aveia. Tem o magnésio, que é o calmante natural do organismo também. Ele ajuda muito na questão da insônia também. A gente encontra ele em abacate, gergelim, vegetais verdefolhosos, principalmente os escuros. O ômega 3, que é um anti-inflamatório natural. Abrindo um pequeno parênteses, eu, enquanto nutricionista, só suplementaria ômega 3 para a grande maioria da população brasileira, se não toda. Porque a principal fonte deles são os peixes de água salgada gelada, que a gente não tem fácil acesso aqui no Brasil. E provavelmente durante o transporte perde esses nutrientes, até pelo tempo de armazenamento, toda a manutenção que tem que fazer naquele produto para chegar aqui. Então, tem essa fonte natural sim, mas eu recomendo suplementar, abrindo parênteses apenas para ficar de olho no rótulo, para garantir que é o livre de metais pesados. E eu sempre falo com meus pacientes, Gabi, que assim, é um dos suplementos, né, que eu digo que não pode faltar. Sim. Né? Ele está relacionado até a neurotransmissão mesmo, né? Então, assim, não dá para a gente imaginar uma suplementação na psiquiatria sem ômega 3. E além desses que eu citei, a gente tem a vitamina B6, que ela vai ajudar a converter o triptofano em serotonina. A gente encontra ela em grão de bico, batata doce, ovos também. A lista é grande, né? A lista é grande. Pra gente guardar, né? Eu fico, às vezes, só desculpa te interromper aí, mas eu fico, às vezes, impressionada de ver como que nutricionista guarda essa relação. Eu tenho muita dificuldade, né? Onde que cada elemento está, né? Em quais alimentos, né? Cada nutriente, né? Bom, se a gente quiser uma fonte que está principalmente fora da alimentação, a gente tem a vitamina D, que a gente consegue ela principalmente pela exposição no sol, pelo menos 15 a 20 minutos no dia, de preferência no comecinho da manhã ou mais no final da tarde, que o sol não está muito forte, a gente não corre aquele risco de câncer de pele pela exposição, porque o ideal é sem o fator de proteção solar, essa exposição diária, mas o resto do dia passa em protetor solar, gente, pelo amor de Deus. Assim, mas, Gabi, com relação à vitamina D, que é também um elemento extremamente importante na saúde mental, eu vejo que quando eu faço exame dos meus pacientes aqui, se os pacientes não estão suplementando vitamina D, em geral a vitamina D está baixa. Sim. Eu acho que isso pode ser até um pouco de estudo de caso, no sentido de que hoje em dia a gente faz essas coisas muito dentro de casa. A gente tem as facilidades da tecnologia e da modernidade, então é muito mais cômodo eu pedir uma comida da minha casa, eu fazer o trabalho da minha casa. Às vezes um pequeno deslocamento que você faria 20 minutos andando, mas você prefere gastar 5 no transporte, que faz essa diferença. 20 minutos a menos que você pode estar recebendo a fonte de vitamina D diretamente. Sim, e além de estar fazendo uma caminhada. Sim.
Mas tem mais? A gente tem a vitamina B12 também, que ela ajuda no sistema nervoso, principalmente nos processos de fadiga, ela ajuda a evitar isso. A gente encontra ela principalmente nas carnes, peixe, ovos, laticínios e também, para a galera que é vegetariana ou vegana, alguns alimentos voltados para esse público já são fortificados com a vitamina B12, justamente pelas principais fontes serem alimentos de origem animal. E, por fim, a gente tem os antioxidantes, que a gente encontra principalmente nas frutas, tipo o morango, as berries em geral, né? Morango, amora, mirtilo, e também nas frutas cítricas, que seria o kiwi, a laranja, o limão. Eles ajudam no estresse oxidativo, que combate a ansiedade. Ou seja, para ter saúde mental, basta se alimentar bem. Exatamente. E, Túlio, você já percebeu, né, o impacto da dieta em algum paciente seu? Você chegou a ter algum caso onde, de repente, fez alguma modificação e observou, né, o efeito da dieta como complemento ao tratamento tradicional? Sim. É difícil a gente falar de um caso só, porque a alimentação, quando a pessoa começa a ter essa preocupação de se alimentar de uma forma mais saudável, tem um conceito que é chamado hábito angular. Então, na medida que a pessoa melhora um hábito, isso vai influenciar diversos outros cenários da vida dela. E com a alimentação não é diferente. À medida que a pessoa procura uma dieta menos inflamatória, se preocupar com essa ingestão adequada dos nutrientes necessários, ela vai naturalmente dormir melhor, ela vai ficar mais animada para fazer uma atividade física, então ela sai do sedentarismo, ela fica menos impulsiva. Então, são vários os casos onde talvez um tratamento que já vinha se arrastando por um tempo, mas sem chegar no objetivo que a gente pensava para aquele paciente, sem chegar naquele sucesso terapêutico esperado. E faz pequenos ajustes na alimentação, no sono, na atividade física, esse resultado vem de uma forma melhor, né? Potencializa. É óbvio que não é 100% dos pacientes, mas uma grande parte dos pacientes que eu atendo hoje, e que a gente faz aquele questionário do Life Up, né, Gabi? Gabi gosta. Eu também gosto. Mas a gente faz aquele questionário e a maioria dos pacientes que chegam com queixas de ansiedade e depressão estão com o perfil ali, né, da alimentação inadequado. No mínimo, com sinal amarelo. Sim. Né? Pois é. E aí a gente não pode achar que é só uma coincidência, né? Toda a queixa que a pessoa traz pra gente com o hábito de vida que ela tem, o hábito alimentar. Então, por isso que cada vez mais fica mais evidente essa relação íntima aí entre os hábitos de vida, principalmente os hábitos alimentares, com os sintomas, as queixas no geral. Sim, sim. Gabi, tem uma coisa que a gente não falou, né, mas eu acho também muito importante, que é a hidratação, né? Sim. Você estar hidratado contribui não só para a manutenção da flora intestinal, como também pessoas que têm algum problema de saúde associado. Geralmente, a principal queixa que eu vejo no consultório quando eu vou fazer anamnese, não é nem queixa, assim, um erro que eu identifico é bebe muita pouca água. Sim. E você vê, assim, às vezes o humor da pessoa é influenciado diretamente por isso, às vezes o sono é afetado, a qualidade dele principalmente, às vezes a pessoa dorme 8 horas mas não se sente descansada, porque a água é uma coisa tão simples, mas a maioria das pessoas negligencia porque acha que o cafezinho que eu tomo é líquido, então serve substitui, como... né? E o cérebro precisa de água, né? Sim. Então, isso é muito importante. Eu vejo isso aqui também. Geralmente as pessoas não bebem água, né? E aí esse é mais um fator também para comprometimento da saúde mental. Agora, nós estamos falando de pacientes que têm, né, um perfil aí alimentar não favorável. Gabi, como é que a gente faz para mudar isso? Então,
Se você não quiser procurar um nutricionista, Mas deve, porque ajuda muito. a gente vai te orientar da melhor maneira possível. Mas, como às vezes a pessoa não tem muito tempo, não tem muita disposição, eu gosto de falar para ela analisar se tem 4 elementos naquele prato dela: carboidrato, gordura, proteína e fibra. Se você tiver em todas as suas refeições esses 4 elementos, a sua alimentação está cada vez mais favorável para a gente fazer uma manutenção da microbiota e deixar ela melhor. Então, por exemplo, fonte de gordura, no caso, seria gordura boa, não é para você colocar uma batata frita no almoço. Exato. Mas, por exemplo, de manhã você pegar um pão integral, pegar um abacate com tomate, fazer tipo um guacamolezinho assim, colocar um ovo, comer junto com alguma fruta, ou então colocar até um amendoim, perfeito. Seria um exemplo assim de uma alimentação com várias fontes que auxiliam nessa manutenção. Tá, então vamos explicar para quem não sabe. Onde é que está a gordura, onde é que está o carboidrato, onde é que está a proteína e onde que estão as fibras, né? As fibras a gente encontra principalmente nas frutas, nos vegetais, nos legumes. A gente pode encontrar também nos cereais, que seria o arroz, a aveia, linhaça, chia. Já a proteína a gente consegue encontrar principalmente em alimentos fonte de origem animal, que seria carnes, ovos, leite, queijos, mas também, para o caso dos pacientes vegetarianos, a gente consegue encontrar na soja, na lentilha, no grão de bico, na ervilha também. Já o carboidrato a gente encontra pão, arroz, batata, os tubérculos, né? Inhame também, mandioca. Agora, entre o pão e a batata, o que é melhor? Depende. Se você for, eu prefiro você consumir o pão francês, porque em relação à maioria dos pães integrais que a gente encontra no supermercado, eles podem ter muitos aditivos que não fazem bem para a saúde, mas também, assim, não é que um seja ruim e o outro seja melhor. É só porque entre você consumir um pão mais natural e consumir um pão que vai ter vários aditivos industrializados, eu prefiro o pão natural, que seria o de padaria mesmo. Desde que não seja em excesso, né, Gabi? Tudo em excesso faz mal, até água. Mas entre o carboidrato do pão e o carboidrato da batata, eu acho que vai depender da pessoa. Por exemplo, a batata você pode consumir em volume maior. Às vezes a pessoa que está procurando perder peso, mas tem um apetite mais elevado, a batata vai ser uma opção melhor do que o pão. Isso analisando, considerando a composição dos dois. Questão de índice glicêmico é meio pessoal, então vai depender do paciente. Mas a batata, querendo ou não, tem fibra, que é outro nutriente que é importante. Mas, igual eu falei, você não vai comer só o pão se você quiser melhorar sua microbiota. Você vai comer o pão associado a outros elementos. Eu acho que sendo carboidrato, né, sempre uma quantidade mais reduzida, né? Até mesmo quando a gente está falando aí de fonte natural, né? Faltou gordura, né, Gabi? A gordura... E o que é gordura boa, né? Que história é essa? É que eu acho que, de uma maneira mais simplificada, a gordura boa vai ser aquela que vai ajudar os níveis do seu colesterol bom, que é aquele que vai ajudar na produção dos hormônios e algumas outras funções fisiológicas também, que seria, por exemplo, o abacate, o azeite de oliva, algumas oleaginosas como castanha, amendoim, amêndoas também. As fontes já não muito legais são aquelas que vão piorar o seu colesterol e podem trazer, inclusive, riscos de desenvolver doenças cardiovasculares, que seria o óleo que a gente usa principalmente na fritura, gordura de palma, que está muito presente nos alimentos industrializados. São mais essas fontes mesmo. Acho importante que você tenha chamado a atenção aí, né, para a importância do colesterol, porque a gente vê, às vezes, né, até dentro da medicina mesmo, uma tentativa muito grande de reduzir demais o colesterol
E muitas vezes reduz o colesterol bom também, né? O HDL. E a gente precisa entender também que o colesterol tem muitas funções importantes no nosso corpo, né? E sobre gordura também é importante para o cérebro, né? Bom, eu acho que a gente está chegando aí no final, né? Então, queria que vocês deixassem uma mensagem final, deixar o Túlio. Bom, depois de tudo que a gente conversou, espero que tenha ficado mais claro para as pessoas que estão assistindo a importância dessa postura ativa sobre a sua saúde. E cuidar da alimentação é algo fundamental. Talvez essa seja uma preocupação um pouco mais recente, né, pela vida que a gente tem levado. Estamos cada vez mais cientes do impacto da alimentação sobre a nossa saúde física, emocional. Então, cuidar da alimentação não é só com fim estético, né? É importante a gente trazer isso, porque muitas pessoas têm essa visão ainda da nutrição apenas com fim estético. Mas dentro da nossa área, quando a gente está falando de saúde mental, ela tem uma importância também fundamental, e se a gente conseguir trazer isso mais claro para as pessoas, a gente já vai estar contribuindo bastante. Né? Até complementando, né, Túlio, eu costumo dizer que a perda de peso, que você falou da questão estética, né, às vezes a pessoa chega muito buscando a perda de peso. Eu digo que a perda de peso ela é uma consequência natural de quem faz opção por uma alimentação, uma vida mais saudável, né? Com certeza. Eu acho que é preciso mudar esse olhar das pessoas que nutrição é só estética. Nutrição é saúde física e mental também, principalmente quando a gente está cuidando da nossa microbiota. A alimentação não precisa ser perfeita, ela precisa ser bem feita. E você conseguir implementar essas mudanças que vão te trazer um bem-estar muito grande no futuro, com certeza é super válido para qualquer um que esteja escutando. Bom, agradeço a vocês por estarem aqui comigo, falando sobre esse tema tão importante, tá? E agradeço a você que nos acompanhou até agora. E preste mais atenção na sua alimentação. E se tiver alguma dificuldade para poder seguir uma dieta mais saudável, procura por ajuda profissional, né? Aqui na VitaSoul, nós estamos sempre dispostos a ajudar os nossos pacientes a encontrar o caminho para ter uma vida mais saudável e mais equilibrada. Agora, já sabe, se inscreve no nosso canal, curte esse episódio, compartilha e comenta aqui se você gostou. Pode falar também de como que está a sua alimentação. E nos siga também lá no Instagram, @vitasoul.clínica. Até o próximo.